Abre a tua Bíblia em Mateus 17, por favor. A introdução de hoje será um resumo de toda a introdução de domingo passado, quando falamos a respeito de uma nomenclatura que estamos usando, uma frase, né? Do crente raiz, da igreja raiz e do crente Nutella, né? Da igreja Nutella. Tudo bem, gente? Beleza? Né? Eu quero seguir a partir disso. Então, deixa eu resumir com você aqui. O tema é a centralidade de Cristo. Então, deixa eu resumir para você algumas coisas. Mencionamos, então, que nas últimas décadas, a gente observa, e não é uma observação só minha, mudança de conduta e comportamento, às vezes postura da igreja, e a gente vai tomando alguns cuidados para que uma onda de irresponsabilidade ou de descuido para com a fé, para com a devoção pessoal, a devoção familiar, não afete a nossa vida cristã. E a gente tenta observar o que está acontecendo na igreja do Brasil e na igreja do mundo. Então, daí uma observação didática, mas também um pouco irônica, de trabalhar essa ideia do crente raiz e do crente Nutella. E nós vimos algumas coisas. Por exemplo, queremos dizer com um crente raiz que é aquele que tem uma dedicação e uma devoção à oração e ao conhecimento da palavra. E também dedicação e investimento missionário como prioridade. Amém, gente? Dedicação e investimento missionário como prioridade. Tanto missões para alcançar pessoas próximas de nós, como as que estão mais longe de nós, mas dentro da nossa própria cultura. Como também pessoas que são de outras culturas, realizando missões transculturais, ok? Esse é o crente raiz. Ele prioriza missões, ele prioriza a evangelização. 3, é um crente também que lida bem e ele pratica uma superação resiliente diante das dificuldades, diante da escassez e dos nãos da vida. Diante dos maremotos, das tempestades, das lutas, das dificuldades, ele é resiliente. Em mecânica, alguém entende? Alguém não sabe o que é resiliência? Resiliente? Resiliência é um material, em mecânica tem um material resiliente. O material resiliente é aquele que volta à forma original. Ele recebe pressão, ele amassa, ele é esmagado, ele é deformado por conta das pressões, mas quando se retira a pressão, o material volta ao formato original e ele sai da deformação, ele sai da pressão, ele sai da luta e da dificuldade, e ele sempre volta ao seu estado normal. Ele é um material resiliente. Quando a gente aplica isso a uma pessoa, a gente está querendo dizer que uma pessoa resiliente é uma pessoa que suporta as dificuldades, é uma pessoa que não amarela, né, diante das dificuldades, das lutas e tudo mais, e mesmo que estejamos passando por alguma tribulação, ou algum desafio muito grande que está afetando a nossa vida de muitas formas, ele vai passar e ele volta ao seu estado normal, e ele não vai ficar no abalado ou deformado por conta de tantas pressões da vida. Ele sempre volta e ele fica firme e ele segue. Então, é uma postura resiliente. Então, há uma superação resiliente diante das dificuldades, da escassez e dos nãos da vida, né? E em quarto lugar, é a centralidade de Cristo. O crente raiz é aquele que tem Cristo como no centro. E o Cristo é a motivação de todas as coisas. Ele é a razão de todas as coisas, é a motivação de todas as coisas e também é o propósito de todas as coisas. Jesus é o centro de tudo. A gente vive por Ele e para Ele.
E falamos do crente Nutella. O crente Nutella, em primeiro lugar, é aquele de pouca oração e pouco estudo da palavra de Deus. Pouca substância espiritual. Substância não existe essa palavra, quem sabe disso? Estou falando porque, né? Mas é de pouca, né? Isso aí. Em 2, o crente Nutella também, ele valoriza, uma característica dele, é a valorização do bem-estar, voltado para si, sempre para o ego. Então, é uma supervalorização do seu próprio bem-estar, dos seus interesses pessoais e a desvalorização dos propósitos de Deus e da evangelização. Não tem nem lugar na minha lista de prioridades ou na minha lista de coisas importantes, de 0 a 10, a evangelização não está nem dentro da lista. Não funciona assim. Nós somos uma comunidade missionária, missional e missionária. Amém, gente? Mas o crente Nutella não está nem aí com ninguém. As pessoas estão indo para o inferno e continua sendo o crente 007. Se ninguém souber que ele é crente, melhor ainda, porque ele não tem trabalho de ter que ficar falando com ninguém, nem argumentando nada com ninguém. Esse é o crente Nutella que não suporta nada, nem oposição, nem nada. Muito bem. 3. Outra característica do Nutella é que o abatimento e o esmorecimento da fé com uma exagerada fragilidade emocional diante das dificuldades, diante da escassez e diante das negativas da vida. É o tipo de crente que tem a fé abalada diante das lutas que todos nós temos. Ou diante até de uma dificuldade ministerial. Eu esperava, não sei o quê. Aí não está acontecendo, aí esmorece a fé, abandona, afasta. Isso é o crente Nutella, que não aguenta nada, não tem resiliência alguma. Vem a força, o vento, a pressão, ele deforma e parece que fica deformado, não volta. Não tem resiliência. Então esse é o crente Nutella, que não aguenta as coisas normais da vida. Então quem é que está no centro do crente Nutella é o próprio ego. As minhas vontades, meus desejos, o que eu acho que é certo. O ego é o seu Deus. E a diferença entre um e outro é que o raiz tem Jesus no centro, mas o Nutella tem o seu ego no centro. O seu ego é um ídolo. As coisas têm que ser do jeito para ele, como se o Deus, o Evangelho, Jesus Cristo, a cruz, o próprio Deus existissem para fazer ele se sentir bem diante de todas as circunstâncias e dar bem, dar bom em tudo que faz, em tudo que põe a mão. Como se o Evangelho lhe servisse, como se Deus o servisse, os anjos o servissem, a igreja o servisse, o líder o servisse, o pastor o servisse. E quando ela não gosta, ela muda de igreja porque ela acha que não está sendo cuidada ou abençoada ou paparicada do jeito que ela acha que deveria mesmo. Então ela se movimenta e vai para qualquer outro lugar e seu crente Nutella. Muito bem. Acontece que, diante dessa situação, uma vez que aqui o ego está no centro, aqui Jesus está no centro, um dos grandes riscos dessa que nós temos no nosso tempo e na nossa geração, é colocar, tem a ver com isso, é colocar no mesmo nível de Jesus a nossa vontade, as coisas, pessoas e interesses pessoais. Uma outra coisa é considerar o meu bem-estar, as pessoas da nossa geração têm isso, elas tendem a considerar o bem-estar e os interesses pessoais e as suas próprias vontades mais importantes do que Jesus e os propósitos da vontade de Deus. Então é melhor nem saber qual é a vontade de Deus, nem saber qual é o meu chamado, nem saber qual é a minha vocação, nem conhecer os meus dons, nem saber o que é que Deus quer da minha vida. Eu prefiro ficar longe desses conhecimentos, porque se eu souber, eu vou me comprometer. E se eu souber, eu vou ter uma tentação muito grande de permanecer no time dos crentes Nutella, que está voltado para fazer a sua própria vontade e tudo mais. Então existe esse risco hoje em dia, amém, gente?
Eu estou falando muito em termos gerais e esse meu compartilhar é mais uma avaliação de um tempo em que nós estamos vendo uma grande quantidade de filhos de Deus, uma grande quantidade de cristãos estarem, lamentavelmente, enquadrados dentro do perfil disso que nós estamos chamando de crente Nutella. Amém, gente? Só a gente está observando isso? Acho que não, né? Lamentavelmente, não. Então, qual é o nosso cuidado? Nosso cuidado é a gente alertar o nosso coração, a nossa alma, para a gente não entrar nessa onda, porque isso não acontece por acaso. Há uma onda no mundo, empurrando os cristãos, empurrando as igrejas para uma condição e uma postura de pouca responsabilidade para com o reino de Deus, pouca responsabilidade para com o nosso chamado e a nossa vocação, e pouca responsabilidade para com o desafio missionário, com o desafio de evangelizar as pessoas da nossa cidade, as pessoas da nossa geração. Há uma onda poderosa do inferno para contaminar o coração dos crentes, para fazer eles acharem que a coisa mais importante é Ele mesmo, e que as vontades e o reino de Deus estão em algum plano lá embaixo. Há uma onda muito forte, muito poderosa hoje, criando esses conceitos. E não se engane, as redes sociais são uma ferramenta. Todas as redes sociais são as ferramentas. Todas as plataformas de streaming são ferramentas. Todos os filmes da nossa geração são ferramentas para criar esse tipo de mentalidade nas pessoas, de supervalorizar o ego. É um humanismo exagerado que está se verificando filosoficamente em todo tipo de conteúdo que se reparte na internet, nos filmes e tudo mais. Nós estávamos fazendo uma observação, eu e a pastora, estamos assistindo alguns filmes e assistimos alguns filmes da década de 90, da década de 80. Filmes antigos, com pouca apelação de sensualidade e tudo mais, muito interessante. A gente assistiu nenhuma apelação, né? E a gente assistiu alguns filmes assim, foram produzidos na década de 80 e na década de 90. Nesses filmes, a gente notou algumas coisas que depois a gente conversou. A relação dos pais e filhos era muito respeitosa. Os filhos obedeciam os pais. No filme, não tinha esse negócio do pai não poder entrar no quarto do filho, porque o quarto do filho é um território inacessível para todo o resto da humanidade e é o território exclusivamente do filho, né? O filho obedecia, o pai dava uma direção e não tinha que ficar pedindo pelo amor de Deus para o filho obedecer e nem fazendo altas explicações para convencer o coração do filho a obedecer um comando do pai. Não tinha nada disso. E isso com rapazes, não adolescentes, nem crianças, com rapazes de 20 anos de idade. O pai deu uma direção, ele obedeceu, mesmo a contragosto, obedeceu, e não ficou fazendo streamilique, né, nem tendo ataque, nem nada. Ele só obedeceu. E porque obedeceu, num dos filmes que assistimos, ele teve experiências tremendas de maturidade, de crescimento, de hombridade, de caráter, porque obedeceu um comando do pai. Isso, os filmes produzidos na década de 80 e alguns na década de 90. Todos os filmes que você assiste, que foram produzidos dentro dos anos 2000 para cá, todos, a relação de pais e filhos é desrespeitosa, os filhos são cronicamente desobedientes, grossos, mal educados, e acham que o pai e a mãe têm que servir eles a qualquer custo. E tem que me comprar o melhor celular, tem que me comprar o melhor tênis, tem que fazer o que ele quer fazer, porque é assim. Há uma onda no mundo para demolição dos valores morais e das estruturas familiares e dos valores judaico-cristãos. Há uma onda poderosa no mundo para destruir os valores que nós vivemos. Os valores que foram repartidos conosco pela palavra de Deus. E comprometendo a geração atual e comprometendo as próximas gerações.
Isso é uma violência que está acontecendo, uma grande violência que está acontecendo na nossa geração. E a gente precisa ficar atento ao que está acontecendo, para que esses conceitos de certo e errado, que estão sendo violentamente mudados, porque isso a Bíblia já disse que isso ia acontecer, né? Durante a história toda, há uma tentativa de mudança de padrão de valor. O certo, pela força do mundo e do diabo, é pintado como errado, e o errado é pintado como certo. Mas nesses dias que nós estamos vivendo, na proximidade do aparecimento do anticristo, que vai anteceder a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, isso se tornou violento. Violento, parece que você não pode mais falar certo, porque o certo está errado. E se você fala o errado como errado, você é que é taxado e carimbado como errado, é capaz de ir para a cadeia, processado. O mundo está de perna para o alto, está tudo de perna para o alto. Um pai não pode disciplinar o filho hoje, e se não dá o que o filho quer, acontece uma expressão grosseira de rebeldia, de rebelião. Não, nós não vivemos assim, nós não somos desse tipo, nós não somos dessa geração. Nós prezamos pela família, pela obediência. Agora, todas as redes sociais, todos os filmes estão bombardeando a nossa cabeça, bombardeando a cabeça dos seus filhos, e seus filhos estão acreditando nisso. Os seus filhos estão acreditando nisso. Que é tua responsabilidade dar um iPhone 15 para ele, custe o que custar, um S24. Da Samsung. Custe o que custar. Custa 10 mil reais essa porcaria. Dá raiva. O que dá para fazer com 10 mil reais? Quanto tempo dura para você ganhar 10 mil reais? Vai pagar num celular? Se cair, quebra e aí é um abraço? Vai ter que fazer seguro no banco por causa de ser abençoado? Gente, que coisa esquisita. E a palavra de Deus fala assim, não gaste dinheiro com o que não é pão. Honra pai e mãe, para que te prolonguem os dias sobre a terra. A gente estava numa visita essa semana, evidentemente não vou dar mais detalhes, e nós estávamos conversando com a família a respeito da morte de um jovem. Morreu de maneira trágica e dramática, e ouvindo a família, todos da família alertavam o jovem insistentemente para tomar cuidado, para não fazer algumas coisas, para ser precavido, para ser cuidadoso, quando anda de carro, quando andava de moto, quando andava nos lugares que andava, a família inteira insistia com o rapaz, para ele ter uma conduta regrada, cuidadosa, e ele simplesmente não obedecia nada, nem ninguém da família. Tinha um bom coração, mas decidiu errado, decisão errada, em cima de decisão errada, ele morreu num acidente trágico. Porque honra o teu pai e a tua mãe, para que te prolonguem os dias sobre a terra. Parece que a geração que não aprender a honrar o pai e a mãe e obedecer papai e mamãe, visceralmente, ontologicamente, de verdade, com um coração inclinado à obediência, mesmo que não concorde, mas é porque seu pai ora as bolas. Obedeça. A geração que não aprender a obedecer papai e mamãe, o diabo vai ter direito sobre ela para ceifar a vida dela antes da hora. Porque é isso que acontece. É o que tem acontecido. É o que tem acontecido. Gente da igreja, às vezes. Aí, a gente precisa repensar algumas coisas dentro do nosso cristianismo. Se de fato eu estou colocando Jesus no centro de todas as coisas e vivendo em função dele, ou se as coisas do reino de Deus, as nossas responsabilidades evangelísticas e missionárias, as nossas responsabilidades para com a comunidade, as nossas responsabilidades para com o reino de Deus, a implantação do reino de Deus na nossa cidade, está em algum nível na minha lista. Onde é que está? Devia estar no topo. Devia estar no topo. A gente tem que repensar essas coisas. E a gente tem que reorganizar a nossa vida. A nossa visão de vida, os nossos propósitos, a gente precisa de tudo isso.
Parece que Pedro, principalmente Pedro, mas ele falava em nome dos três que estavam lá no Monte da Transfiguração. Ele cometeu esse erro de nivelar outras pessoas com Jesus. Aí, a gente lê o episódio de Mateus 17 e a gente tem que relembrar alguns propósitos e conversar sobre alguns temas aqui desse episódio. Eu quero ler o texto com você. Mateus 17, de 1 a 9, diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou, em particular, a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então, disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Deus tira de cena e deixa só Jesus. Em cima desse texto, eu quero desenvolver a conversa falando sobre três coisas, 3 assuntos. Primeiro, a proeminência de Cristo. Segundo, quem é o mais importante. E terceiro, quem está falando com você. Quem você ouve. Quem está entrando no seu coração e nos seus ouvidos. Quem você deixa entrar nos seus ouvidos e no seu coração. A respeito, então, do primeiro assunto, a proeminência de Cristo, eu quero pensar o seguinte: afinal de contas, por que Jesus levou Pedro, Tiago e João com ele e teve essa experiência ali no Monte da Transfiguração, sem entrar no detalhe de ter sido no Monte Tabor ou no monte próximo ao Hermon, né, próximo de Gelo ou Tabor? Não faz agora para nós diferença se foi num monte ou no outro monte. O fato é que Jesus pega dos seus 3 principais, leva com ele e permite que eles tivessem essa experiência. Provavelmente Jesus está no 3º ano do seu ministério e ele está bem próximo da cruz. Não Mateus nem Marcos, mas Lucas, no capítulo 9, ele lembra do assunto do papo. E Lucas se refere ao fato de que o assunto de Moisés e Elias com Jesus era a sua morte, era a sua partida, era o seu êxodo, era a cruz do Calvário, a cruz e a ressurreição. Esse era o assunto. Parece que na proximidade da cruz, já no 3º ano de ministério, ele tem um encontro com aqueles que representavam a lei e os profetas. Moisés representava a lei e Elias representava os profetas. E essa definição e esse resumo é praticamente a condensação de toda a antiga aliança. Todo o Antigo Testamento é chamado de a lei e os profetas. Então Jesus tem um encontro, ele que é a palavra viva encarnada, ele é o próprio Evangelho, ele é a nova aliança, né? Até Jesus, 6 alianças foram feitas e Jesus, a nova aliança que temos em Cristo Jesus,
foi a sétima aliança, de todas as alianças que Deus fez. Alguns acrescentam uma oitava aliança que tem a ver com a vida no milênio, mas não vamos entrar também nesse assunto. O fato é que todas as primeiras 6 alianças, a aliança que Deus fez com a humanidade, e essas alianças tinham a ver também com a história da redenção, a linha de ouro de toda a Bíblia, a linha de ouro de todo o Antigo Testamento e também do Novo, conectando a sétima aliança, conectando com Jesus. Isso estava tudo representado ali naquele monte, naquele lugar, todo iluminado com a presença de Deus, todos resplandecendo, porque é luz, a luz vem do céu. Então estava ali a antiga aliança e a nova aliança, a lei e os profetas e a nova aliança em Cristo Jesus, o Senhor, o Messias encarnado, estava tudo ali. Isso é coisa maravilhosa, isso é coisa espetacular que estava acontecendo ali. Acontece que Jesus era a inspiração de Moisés, porque ele é a palavra, e a lei é uma porção da palavra, é a revelação do Messias, está dentro da lei, nos 5 livros da lei, mas também, como eu disse no domingo passado, todos os profetas, todos os poéticos, todos os históricos, tudo isso apontava, porque faz parte da construção da história da redenção, que aponta para Jesus Cristo. Portanto, Jesus Cristo é a inspiração de todo o Antigo Testamento, é a inspiração de toda a palavra escrita que trazia os propósitos redentivos do Senhor para a humanidade, através da formação de um povo, do povo do reino, e a partir desse povo nasceria o Messias, e em Jesus e no Messias, o povo do reino se consolidaria e também cresceria. É a partir de Jesus, não é porque é do povo judeu, é Jesus, é em Jesus. Ok, amados? É em Jesus. Então, tudo estava acontecendo. Portanto, Jesus era a inspiração de Moisés. Ele via, o autor de Hebreus, no capítulo 11, fala isso, que Moisés viu, Abraão viu Jesus, o profeta Isaías viu. Quando você lê o capítulo 53, o profeta Isaías, não é possível não pensar de que ele está descrevendo algo que ele está vendo. Parece que ele estava vendo Jesus no Calvário e começou a escrever o que ele via. A descrição é exata, é perfeita, é precisa, é maravilhosamente correta. Os profetas viram o Messias, viram o sacrifício, viram o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles viram aquele que foi prometido desde o Éden, quando Adão e Eva pecaram no jardim, e Deus avisou a esse povo, avisou a humanidade, avisou Adão e Eva, avisou que ele enviaria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então, Jesus é a inspiração de tudo, e dos profetas também. Então parece que, qual é o assunto? Parece que eles vieram animar Jesus para a cruz. Jesus fica firme. Vai ser dolorido, vai ser terrível, vai ser dramático, vai ser trágico, mas fica firme porque nós todos participamos disso e agora a gente está aqui fortalecendo, conclui a história, precisa concluir a história do amor de Deus, que vai alcançar todo aquele que crê. Alcançou a gente 2000 anos depois. 2000 anos depois, isso é vivo. 2000 anos depois, Jesus está salvando. 2000 anos depois, Jesus está curando. 2000 anos depois, o Espírito Santo está habitando em pessoas. E está habitando em nós. Isso está acontecendo. Muito bem, a proeminência. Acontece que tudo perto de Jesus diminui a sua importância, porque Jesus é o máximo. Jesus é tudo. Ele é a razão de tudo, Ele é a razão da lei, Ele é a razão das profecias, é nele que está o sim. Paulo lembra disso de maneira espetacular. O sim para todas as promessas está em Jesus. Quando você está nele, você é herdeiro de todas as promessas, mas não é dissociado da pessoa de Jesus Cristo, não, é em Cristo. Quando você está em Cristo, andando com Ele, vivendo com Ele, mergulhando a sua vida na sua vida e nos seus propósitos, então todas as bênçãos, todas as promessas,
aí recaem sobre você também, porque o sim de todas as promessas está em Jesus Cristo. Por isso que Paulo, em Efésios 1, verso 3, fala assim, que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Em Cristo. Não é dissociado de Cristo, é associado plenamente em Cristo. Tudo funciona por causa de Jesus, existe por causa dele e existe para ele. Os apóstolos não estavam entendendo isso. Eles não estavam entendendo. Aí quando Pedro, não sabendo o que falar, fala besteira, parecia um negócio legal, mas ele fala uma baita de uma besteira, e tanto que o texto diz, enquanto ele falava, Deus se falou assim, deixa eu calar a boca desse Pedro, antes que ele fale mais asneira ainda, e pá, ele se manifesta e Pedro tem que ficar quieto, né? E ele aparece. E assim que ele dá a sugestão de fazer uma tenda só e nivelar Moisés e Elias com Jesus, a nuvem vem e o Pai se manifesta e tira de cena Moisés e Elias. Amados, Deus muitas vezes tira de nós, ceifa da nossa vida aquilo que está se igualando, que a gente está igualando a Jesus. Aquilo que a gente está colocando num grau de importância comparado ao de Jesus. Deus faz isso. Se precisar tirar coisas grandes, coisas caras, coisas importantes, Deus tira. Porque tem que sobrar só Jesus na nossa vida. Proeminência de Cristo. Uma geração, a geração que vai ficar firme diante das tribulações e das lutas, diante das lutas da proximidade da segunda vinda, é a geração que tem Cristo como prioridade, como proeminência, que tem a centralidade de Cristo na vida. Que mesmo que nos falte o bem-estar, mesmo que nos falte a segurança, mesmo que nos falte a vida, viver ou morrer é para Jesus. Amém, queridos? E assim, Jesus está ensinando isso. O propósito dessa visão que Jesus dá para os discípulos era dizer que Jesus tinha a primazia e a proeminência sobre todas as coisas. O curioso é que eles saem da visão, eles saem desse momento no Monte da Transfiguração, e Jesus fala para os discípulos, não falem isso para ninguém até que eu ressuscite. Como que eles iam ficar guardando isso? Ou seja, eles estavam proibidos de repartir isso com os outros apóstolos, os outros discípulos. E isso ia assando o coração deles, cozinhando o coração deles com essas verdades. E o texto também diz que eles não entenderam quando Jesus disse, até que eu ressuscite. Isso estava queimando a vida deles e ia queimar até que tudo acontecesse. Na verdade, Jesus estava construindo dentro da vida dos apóstolos os valores do Evangelho a respeito da proeminência de Cristo, a respeito do reino de Deus, do Evangelho e de valores que deveriam permanecer na vida deles para todo o sempre. E Deus estava fazendo isso. Agora, deixa eu ler alguns textos que falam sobre a proeminência de Cristo. Colossenses 1, 16 a 18, diz assim, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, nele Jesus. Pois nele, Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele tem a proeminência, a primazia sobre todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia.
para ter a primazia em todas as coisas. Efésios 1, de 20 a 23, diz assim: o qual exerceu ele em Cristo, o Pai, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Jesus. Filipenses 2, 9 a 11 diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Para a glória de Deus Pai. Tudo, inclusive o Filho, inclusive Jesus, tudo existe, e tudo que Ele faz, e tudo que Ele é para glorificar a Deus. 2 Pedro 1, 16 a 19 diz assim: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Presta atenção, o que Pedro está falando aqui, ele menciona algo a respeito do Monte da Transfiguração. Presta atenção como ele fala sobre o assunto agora. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. A voz que ele ouviu no monte. E o que ele entendeu? Que Jesus é a primazia. Jesus tem proeminência. É isso que ele está dizendo, é o que Pedro entendeu. Então Pedro entendeu isso, essa era a lição que Jesus estava repartindo com Pedro ali. 18. Ora, esta voz, vinda do céu, nós a ouvimos, quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia, que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, e a estrela da alva nasça em vosso coração. O propósito da experiência era glorificar Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses 1, de 11 a 12, diz assim: por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós. Nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo, poder que Deus libere sobre nós, poder, unção, dons, graças, milagres, glória, presença, tudo que Deus dá para nós tem um propósito: glorificar ao Senhor Jesus. Não a nós, mas ao teu nome, toda a glória. Amém? A gente some. Esses são textos que falam da proeminência. Segunda coisa que eu quero falar: quem é o mais importante
afinal de contas, nessa história toda? Jesus é o mais importante, é evidente, mas lembra que Pedro mandou fazer três tendas e ele nivela, né? Ele nivela todo ali e Deus aparece, some Moisés e Elias e sobra apenas Jesus. Olha que interessante o registro de Lucas a respeito desse momento. Lucas 9, nos versos de 30 a 32, diz assim: Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória. Lucas está dizendo, pelos registros que ouviu para escrever o seu texto, Lucas está dizendo que esses 2 varões apareceram em glória. Eles vieram do céu, vieram da glória e apareceram em glória. Como isso? Eu não sei, não dá para explicar exatamente. Mas glória tem a ver com luz, tem a ver com presença, tem a ver com graça, tem a ver com presença divina, tem a ver com luminosidade, tem a ver com luz, brilho. Amém, gente? Os quais apareceram em glória e falavam da sua partida. Interessante, porque a palavra partida aqui, em grego, ela é a mesma que se usa para o êxodo. Parece que Moisés estava lembrando Jesus, que assim como eles fizeram o êxodo, saindo do cativeiro do Egito, agora Jesus sairia e passaria pela cruz, porque o sangue que foi passado nos beirais das portas era um tipo e profetizava o sangue de Jesus que haveria de escorrer pelo madeiro da cruz. E Moisés estava vendo aquele cordeiro que foi morto na Páscoa, mas como símbolo profético de Jesus Cristo. E agora Moisés, que não pisou na terra prometida, porque o Deus o tirou antes da entrada do povo e permitiu que o povo entrasse por Josué. Nesse momento ele pisa na terra. Glorificado, junto com um parceiro, o profeta Elias. Falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Esse monte ou era no Hermon, no extremo norte de Israel, ou era no Tabor, que é na região da Galileia. Então ele ainda deveria descer, porque tudo aconteceria em Jerusalém, a crucificação. Verso 32. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas, conservando-se acordados, viram a sua glória de Jesus e os 2 varões que com ele estavam. Espera aí, no 31, Moisés e Elias aparecem em glória, falando com Jesus sobre a sua morte. Mas no verso 32, a menção de Lucas dá uma mudança. Viram a glória de Jesus. A partir dessa descrição, comparado com a glória de Jesus, aí Lucas se refere a Moisés e Elias como 2 varões. Não diz novamente que eles estavam em glória ou apareceram em glória. Perto da glória de Jesus só são 2 varões. Jesus brilha mais. Jesus brilha mais na sua casa do que você? Jesus brilha mais no seu trabalho do que você? Jesus brilha mais no seu casamento do que você? Jesus brilha mais no seu ministério do que você? Ele tem que brilhar. Jesus tem a proeminência. O que é mais importante? Jesus estava ensinando os apóstolos o que era mais importante. O mais importante era Jesus mesmo. Sabe de uma coisa? Comparado com a glória de Jesus, a glória que havia sobre Moisés e Elias apagaram. Sobrou só Jesus. Mas, como a gente está falando, quem é o mais importante aqui? Nós corremos o risco de surfar
na glória de Deus. Como cidadão e como ministros, corremos uma tentação de surfarmos na glória de Jesus. Na nossa vida, a gente quer fazer as coisas dar certo, a gente quer fazer as coisas bem feitas, a gente quer demonstrar caráter em tudo isso, mas Jesus tem que aparecer em tudo na nossa vida, em tudo. E você apagar. A questão é quando nós queremos surfar na glória de Jesus, mesmo fazendo algo certo. Na vida, no ministério e até no exercício dos dons, porque tudo é para glorificar ao Pai, tudo é para glorificar a Jesus. 1 Coríntios 12, de 4 a 7, diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e também há diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade de realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Deus é quem faz todas essas coisas. A igreja está uma bênção, os ministérios estão sendo consolidados, está havendo crescimento, está havendo movimento em todas as áreas. Deus é quem está fazendo. Não pense que é um pastor, que é o pastor Paulo, que é a pastora Cecília, que é você supervisor, que é você líder de célula, ou que é você que nos bastidores trabalha pra caramba e está fazendo as coisas acontecerem. É Deus que faz as coisas. Não somos nós. A gente serve. Se a gente ajusta as motivações do nosso coração, provavelmente a gente vai ver muito mais realizações, muito mais céu, muito mais sobrenatural, muito mais ação do Espírito, muito mais movimentação das coisas sobrenaturais sobre a nossa vida e sobre o nosso ministério. Porque tudo é dele. É ele quem faz, é ele quem realiza todas as coisas. A manifestação do Espírito, verso 7, é concedida a cada um visando um fim proveitoso, ou seja, até o que de Deus pode ser visto em nós, isso tem que se transformar em glória para Jesus e edificação para a igreja. Mas, pastor, como que fica eu nessa história toda? Não fica nada, você morreu, meu filho. Você morreu na cruz, mas eu não ganho com nada disso? Claro que ganha. Você está salvo. Qual é a bênção de você ser usado pelo Espírito Santo? Isso é bom ou ruim? Deus manifestar a sua glória na sua vida, isso é bom ou ruim? Deus usar você com os seus dons, Deus usar você com uma palavra de edificação, Deus usar você com uma palavra de bênção, Deus usar você para tocar na vida de um outro irmão e promover uma mudança, uma transformação, e não foi você, foi o Espírito que age em você, está em você, e age por meio de você. Você tem que sumir sim, mas quanto mais a gente aprender a sumir, mais a glória de Deus vai brilhar em nós, porque a gente está direcionando toda a glória para Jesus. Aquele que tenta surfar na glória de Jesus, que tem que ser só de Jesus, uma hora dá ruim. O céu não está aberto para aqueles que mesmo fazendo a coisa certa, preste atenção, o céu não está aberto para aqueles que mesmo fazendo a coisa certa, a fazem com a motivação errada. Parece que Deus importa com a motivação do coração. Pode até estar fazendo a coisa certa, até estar cumprindo o ministério, até estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, mas se tiver com a motivação errada, dá uma travada nos céus. Porque um ego desajustado, tudo se der certo aqui, vai promover glória para o homem. Orgulho. E o orgulho precede a ruína. Não é um bom negócio. E às vezes, para não deixar o orgulho crescer e inchar, Deus bloqueia. Ele prefere bloquear e economicamente liberar suas graças e unções do que ver alguém se perder no orgulho. Agora, quando a gente ajusta o nosso coração e coloca Jesus como proeminência e a coisa mais importante, a pessoa mais importante no nosso viver, aí o céu se move a nosso favor. Aí a glória de Deus se manifesta. Há mais presença de Deus, há mais unção, há mais glória, há mais poder, há milagres, porque tudo que a gente faz, a gente glorifica Jesus. Porque Ele quem faz mesmo. Amém, queridos? Ele é o mais importante.
1 Coríntios 14, 5 também fala disso, também 14, 12 também fala disso. Eu vou saltar alguns textos, mas eu chego em Atos capítulo 19 e eu leio o seguinte, Atos 19, capítulo 17. O capítulo 19 de Atos está falando sobre a pregação na cidade de Éfeso, e houve um grande avivamento na cidade de Éfeso, quando os feiticeiros de Éfeso se converteram e queimaram livros e livros, uma dinheirama foi queimado em livros de feitiçaria, em praça pública. Houve um grande avivamento na cidade de Éfeso, mas também houve uma grande perseguição. Também foi aqui na cidade de Éfeso que os filhos de um tal sacerdote chamado Seva, eles viram que, pelo poder de Deus, Paulo expulsava os demônios, e os filhos de Seva, filhos de sacerdotes, viram o poder de Deus se manifestar e abordavam endemoniados e falavam assim: eu os expulso em nome do Deus, em nome do Jesus que Paulo prega. Aí os demônios se voltaram, estava fazendo a coisa certa, mas do jeito errado, com o coração errado. Os demônios se voltam para os filhos de Seva e falam assim: peraí, eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas eu não sei quem vocês são. Deram uma corça nos caras. Os demônios bateram nos caras. Nesse contexto, tudo acontecendo em Éfeso. Mas aí, por quê? Porque o propósito, eles estavam querendo surfar na glória, surfar no poder, surfar na unção. É a glória de Jesus, mas eu me aproveito disso também, o meu nome também é exaltado. O nosso nome não vale nada. O que vale é o nome de Jesus. Aí quando chega no verso 17, Paulo fala assim: chegou este fato ao conhecimento de todos. Assim, judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Tudo na nossa vida, seja um louvor que é bem cantado, seja uma mensagem que seja bem pregada, uma liderança que seja bem feita, um serviço que seja bem feito, Jesus tem que ser glorificado em tudo isso. Não nós. Não nós. Não nós. Aí quando vamos para Filipenses 1, 18 a 20, Paulo diz assim: todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Filipenses é uma das cartas da prisão, ele está escrevendo isso da prisão em Roma, e ele está argumentando com os crentes de Filipos o seguinte: alguns estão pregando a palavra por pretexto, achando que por pregar a mesma palavra que eu prego, as minhas dores e o meu sofrimento, o meu martírio vai aumentar aqui em Roma. E ele está dizendo assim: o que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. A motivação é importante. Também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Veja o verso 19. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Ele está pensando no seu próprio bem-estar? Está pensando que o que ele quer no exercício do ministério, porque tem promessas de bênção sobre eles, que tudo dê certo, uau, vai ser o apóstolo do mundo, o apóstolo das nações, onde eu for pregar o evangelho vai dar tudo certo, porque o poder de Deus está comigo. Perseguido o tempo inteiro. Não importa. Se ele viver ou se ele morrer, o que importa é Jesus ser glorificado. Cristocêntrico. Cristocêntrico. Agora, uma geração de crente Nutella não suporta isso.
Não, eu acho que não é bem assim. Eu acho que está exagerando. Ah, meu querido, não estou. Você sabe disso. Você sabe disso. Para que Cristo seja engrandecido, quer pela vida, quer seja pela vida ou pela morte. O que é mais importante para mim e para você? O que tem sido a coisa mais importante para mim e para você? Às vezes, a gente é tentado a surfar na glória e querer que as coisas deem certo, porque com isso, o meu nome também vai ser reconhecido. Eu vou ter reconhecimento das pessoas, eu vou ter proeminência. A gente quer surfar, não há nenhum problema, porque o mundo passou a respeitar, perseguir, respeitava Paulo, mas queria matá-lo também. Sempre mistura essas coisas. Não adianta a gente querer preservar o nosso próprio nome, o que importa é preservar o nome de Jesus. É fazer o dele conhecido e engrandecido. Em tudo que a gente faz. Qual é a coisa mais importante na sua vida? Qual é a coisa mais importante no seu ministério? Se depois de cada reunião de célula, você pode dizer, Jesus foi glorificado. Jesus foi honrado. Jesus foi exaltado nessa reunião. O que é mais importante? Se Jesus foi exaltado depois de uma pregação, depois de um culto, depois de uma reunião, Jesus foi honrado, foi glorificado. Às vezes a gente vai ter luta e vai ter dificuldade. Não pense que Jesus já não avisou que muitas vezes passaremos por lutas. Quando em Mateus capítulo 10 ele envia os discípulos, ele deixou muito claro, os envio como ovelhas em meio a lobos. Legal, né? Eu os envio como ovelhas em meio a lobos. Às vezes, a proposta do Evangelho para nós é essa. Não tem nenhuma palavra dizendo que vai dar tudo certo na sua vida, você vai ganhar dinheiro a rodo em tudo que você botar a mão e que você vai ter fazenda, casa de praia, carro zero. Não tem nenhuma promessa desse tipo. Mas a palavra está recheada de promessas de que o céu se manifesta na sua vida, os espíritos ministradores, os anjos estarão com você, o Espírito Santo vai te dar poder e presença, ele vai te dar tudo o que você precisa, se você entender que Cristo é a primazia. Cristo tem a proeminência e ele é a pessoa mais importante. Aí quando a gente vê Paulo falando em Marcos capítulo 20, 24, o seguinte, porém em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Não considero minha vida como preciosa para mim mesmo, desde que eu complete o meu chamado. Jesus é a proeminência. Amém, queridos? Nós precisamos tomar cuidado com essas coisas todas. Quem está falando ao seu coração em terceiro lugar? Quem é que fala ao teu coração? Quem que você permite acessar o teu interior, o teu coração, a tua cabeça? Quem você ouve? A quem você empresta os teus ouvidos? A quem você empresta os teus olhos? Eu acho que a gente precisa aumentar o nosso nível de devoção, de oração e leitura da palavra de Deus. Sabe, tudo na nossa vida vem de Jesus e tem que voltar para Ele. Eu quero ler o texto de Apocalipse capítulo 4, a partir do primeiro verso, e dar destaque no verso 4 e no verso 10. Os louvor, por favor, vem aqui. Acompanhe a leitura que eu vou fazer. Apocalipse 4, a partir do primeiro verso diz assim, depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis
armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono, verso 4, há também 24 tronos. E assentados neles, 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Jesus tem uma coroa, mas estes também têm coroas. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. O que é que se faz com uma honra que Deus nos dá, uma glória que Deus nos dá, uma autoridade que Deus nos dá? A melhor coisa que fazemos é devolver, colocar aos seus pés, porque dele vem todas as coisas, dele é todas as coisas, e para ele são todas as coisas. Assim são com os querubins, com os serafins, com os anjos. Assim são com os pastores, aqui, são com os líderes de célula, com os supervisores, são com os filhos do reino desse tempo. Assim é comigo, assim é com você. Tudo é para a sua honra, tudo é para a sua glória. Resumo a conversa fazendo 3 perguntas. Há proeminência de Cristo em sua vida? Quem é o mais importante em sua vida? Quem está falando ao seu coração? Convido você a ser um crente raiz. Dedique-se à oração e ao conhecimento da palavra. Priorize o reino de Deus e a evangelização. Amém? 2024 será um ano de reino de Deus e evangelização. Fale comigo, 2024 será um ano de reino de Deus e de evangelização. Seja resiliente nas dificuldades, na escassez e nos nãos que a vida dá. Põe Jesus no centro e no trono de sua vida. Fica de pé comigo.